Oi, oi, gente! Boa noite pra vocês. Que alegria começar essa live. Tô muito animada. E vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a odontopediatra Tuane e a gente vai conversar sobre amamentação em cárie, que era um assunto que estavam me perguntando muito na semana passada. Uma pessoa começou perguntando e daí esse assunto ficou sendo discutido nos meus stories do Instagram. Então, convidei a doutora Tuane para ela vir conversar um pouquinho com a gente, né? Tirar esses mitos relacionados à cárie. Então, a gente vai conversar sobre amamentação e cárie e também sobre alguma prevenção para cárie, higiene bucal dos primeiros dentinhos. A Tuane já entrou aqui, eu vou convidar ela para vir aqui. Como que faz para convidar mesmo, gente? Deixa eu ver aqui. Sejam muito bem-vindas, boa noite a todas. Eu não lembro como que faz para convidar. Tuane, veja se você consegue se convidar para entrar aqui. Se eu clicar em cima de você. Eu não lembro como é que faz, porque faz tempo, né, gente? Esse Instagram vive mudando. Ai, não. Tirei a câmera. Não. Aqui. Faço uma transmissão ao vivo. Enviar solicitação. Veja se foi aí, Tuane. Foi! Aí, Oiê, tudo bem com você? tudo? A gente já conversou hoje, no caso, né? Mas a gente tá... E Estamos aí, está animada para a nossa live? Vamos conversar sim. muito sobre amamentação e cárie. Vou tentar ser breve, né? Eu falei para tu tentar usar esse tempo em no máximo 45 minutos. Mas a gente fala pra caramba, né, Tuane? Então eu quero ver se a gente vai conseguir em 45 minutos. É porque eu trouxe a coisa além, sabe? Eu sou aquela de que não consigo ser meio básica. Mas essa é uma conversa, vamos conversar. Boa noite para todo mundo. Quem for entrando, gente, aqui embaixo tem uma setinha, ó. Se vocês clicarem nessa setinha, vocês podem convidar pessoas. Então, cliquem ali e convidem as amigas de vocês para participar. E quando vocês estiverem aqui com a gente, para ajudar no engajamento aqui da live, vocês podem ir colocando os coraçõezinhos e também comentando nas fotos, comentando aqui nos comentários, nas fotos, nos comentários, tá? Então, vocês podem ir comentando, dando boa noite pra gente. Podem colocar as perguntas de vocês, que a gente vai tentar responder, se vai dar tempo, né? Mas tentaremos. Então, Tuane, na semana passada... Bombou de pergunta, né? Na verdade. Faz umas 2 semanas que uma menina colocou na caixinha de perguntas. Mas, como eu ia em consulta contigo, com o Heitor e contigo, eu pensei em... que você falar, né? Sou dentista, né? E daí, por fim, acabei respondendo, porque eu não fui contigo e, enfim, viralizou esse assunto, todo mundo ficou me perguntando sobre isso e eu falei, vamos fazer uma live, Tony, vamos fazer uma live. Sim. Conte aí pra nós, qual é a sua opinião sobre isso? Então, a amamentação, muito assim, muito antigamente se falava... O pediatra passava essa informação, que a amamentação causava cárie. Porque o leite, ele é docinho e tudo mais. Mas, e você vê também o bebezinho que se amamenta com cárie. Tem um bebê por aí. Oi, Catarina! Ai, que já conhece? Boa noite pra mãe. Ela tá ativa, não sei se vai dormir, não. Então, voltando, né? Então, muito pediatra passava isso, ainda passam, sabe? Que a amamentação da cárie. E você vê muito também a questão de que, porque, que nem eu vou dar um exemplo. Semana passada eu atendi 2 bebês, mesma idade, assim, 3 anos de diferença. Um mamava leite materno e outro fórmula. E os 2 com cárie. Só que daí entra a alimentação. Eu vou lá e converso com eles, me fala o que ela come. Eu peço tudo, tipo, num dia, geralmente o que come. Aí, a primeira, que era com aleitamento materno, Mocilon.
papinha de Mocilon, e a mãe contava que a criança nem gostava, mas ela queria enfiava na menina. E daí tá, daí Danoninho à tarde. Daí eu falei, pronto, matou a charada, esses dois. Vai, assim, ó. Não, mas assim, ó, a culpa é da amamentação. Não É, é? uhum. Sim. Aí daí a outra, tipo, no horário seguinte também, mesma coisa. Com início de cara e tal, daí a gente foi conversar, ela era leite, tipo, não era leite com fórmula, né? Só que não era fórmula, era mucilon. Então a menina mamava umas 4, 5 mamadeiras. Daí a mãe falou assim: ah, então, mas meu filho tem 5 anos e eu, em vez de dar o mucilon, eu colocava leite e açúcar. E ele nunca teve cárie. Daí eu falei assim: tá, daí já entra outra coisa, né? Que não é questão de. Porque a cárie em si tem vários fatores. A É alimentação multifatorial. é Uhum. multifatorial. Então, assim, a alimentação que é a dieta, é a gente, hospedeiro, né? O dente, a frequência com que a criança vai comendo e os micro-organismos, porque existe bactéria, micro-organismo, que é causador de cárie. Então, com a quantidade que ele vai crescendo, né, tal, ele vai ser propício para formar a cárie, né? Então, e também tem várias outras questões, tipo, tem a questão do pH da criança, da boca, da saliva, né? Se a criança tem um pH mais neutro, mais básico, enfim, né? Daí isso também leva em consideração. E frequência de água também, né? Então, é várias coisas, assim, que a gente tem que levar em conta. Daí, quando acontece isso de primeira consulta, geralmente é um monte de coisa, né? Porque eu vou investigar, né? Tem que ver o que é. Não adianta simplesmente tá, tem cárie, vamos lá fechar, e daí que nem essa mãe, que daí eu já, a primeira delas, que era com leite materno, eu já fiz, já arrumei o dentinho do neném e tal, e ela, tipo, saiu super feliz, porque ela falou que ia mudar. Eu falei, ó, muda a alimentação, muda o mucilon por aveia. Pronto, acabou. Já vai. Diane tá aí pra quê? Não, mas eu falei assim, ó, eu já levo a minha filha na nutricionista. Eu falei, A prevenção. sim, exatamente. Porque informação, né, nunca é demais. E eu dou muito exemplo também do meu irmão, que minha mãe não tinha informação, assim, meu irmão tem 18 anos. E ela dava leite, tipo Ades. Na verdade, não era nem leite, era Ades. Ela dava, ela achava, leite de soja, bom, né? Vai fazer bem pra saúde, saudável. Meu Deus, leite de soja. Eu preparei, eu quero mostrar ainda. Coloquei umas coisas aqui, vamos ver se vai dar tempo. A quantidade da coca e a quantidade do Ades. É tipo, de açúcar, é demais. Então, assim, eu vejo muito que tá muito ligado em relação cárie e alimentação. Então, assim, não dá pra gente culpar só o leite materno, não dá. Antigamente falava, que nem hoje eu fiz meu TCC em relação de alimentação. E eu peguei artigos científicos falando de alimentação, de cárie com o leite materno. Daí, quando eu pegava artigo assim, eu já tipo, ficava, ai, tá, não vou relevar e nem vou pegar mais esse artigo. Sim. Porque os artigos atuais são que não causam. Não Aham. causa cárie. Então tem que ficar despreocupada com isso, né? Mas a fórmula tem açúcar, né? Então tem que cuidar. Porque ainda existe, a gente chama de cárie de mamadeira. Porque geralmente é aquela mamadeira vai ser fórmula, né? Então tem açúcar e vai causar cárie, ainda mais de madrugada, né? A maioria das mães que eu atendo não escova o dente. É isso? Não vai, não vai. Sim, Nunca. exatamente. Não, você não vai acordar. Antes de ser mãe, eu falava, não, tenta escovar, tenta. Hoje em dia, dormiu, vai ficar dormindo. Dorme aqui, ó, graças a Deus. Exatamente. Exatamente. A gente vai conseguir respirar, vai poder. Exatamente. Então, daí é isso, né? Então, leite materno não causa cárie. Daí, uma das coisas que eu já vou me antecipar, que você acho que estava nas perguntas, era da higiene do bebê, né? Então, assim, o bebê, ele nasce, tipo, estéreo, né? Ele nasce sem nenhuma bactéria na boca e tal.
Aí, Ô, como... Tuane, Pode falar. fala um pouquinho, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fiz o Instagram, logo no início, assim, uma das primeiras postagens, eu fiz sobre leite materno e cárie. Eu fiz o Instagram em 2019, faz 2 anos do Instagram aqui, o Mames Nutri. E eu fiz um post, na verdade eu fiz um estudo, assim, um resuminho de estudo. Naquela época até fiz bem científico, assim mesmo, e agora eu não uso mais, assim, tão científico aqui no Instagram, porque eu falo com mãe, né? Eu não falo com Sim. nutricionista. E, guria, eu fui detonada por umas dentistas. Várias, tá? Não foi uma só. Uma, assim, foi bem grosseira. Mas eu fui, tipo, por umas 5 dentistas. Porque eu coloquei na hashtag, né? Amamentação e cárie. Sim, daí vai. Nossa, elas me detonaram, assim, sabe? E esse estudo que eu coloquei era um estudo super recente. Uma meta-análise, ou seja, um estudo, né, de cunho científico muito bom pra gente analisar. E até coloquei, assim, As referências. a referência, é isso, no post, né? Pensa, eu coloquei referência no post ainda. Eu nunca coloco, né? Agora, eu nunca mais coloquei. E ainda fui detonada, assim, sabe? E daí eu virei assim, ó, a louca. Eu li todos os estudos, porque eu sou assim, gente. Quando alguém duvida de alguma coisa, ou Isso, eu estou exatamente. sobre algum assunto, Sim. eu viro expert naquele assunto. E eu comecei a ler. E realmente, assim, né? Nos estudos eu vi que tem algumas suposições que as pessoas achavam que leite materno causava cárie, mas eles estavam quebrando várias suposições, assim, né? Um dos motivos é que o açúcar do leite materno é diferente do açúcar da fórmula, né? Então, por isso que Sim. cárie da mamadeira é da mamadeira mesmo, né? Não é do leite Uhum. materno. Outra Exatamente. suposição era que quando o bebê fazia sucção do leite materno, o leite materno ele não tem contato com os dentes. Ele Isso. Ó, eu vou, tá eu, com ela do bebê, vamos dizer assim, eu vou né? mostrar aqui já, então. É Aqui, ó. extração, né? Então, a língua, quando o bebê tá mamando leite materno, deixa eu até pegar meu peito aqui. Aqui, A ó. língua, ela abocanha a mama, Assim. né? É. E a língua abocanha a mama aqui. Então, a Ele vai língua, lá, quando o bebê vai fazer, ele faz uma sucção assim, ó. E daí manda pra... tipo, faz assim, né? Tipo, vai pra trás, né? vai pra trás. Então, ele não tem contato com o dente, né? E Sim. era uma exposição. E daí, estudando assim, e agora tendo uma análise bem crítica sobre o assunto mesmo, a gente vai ignorar, né, esses dentistas que foram lá me detonar, né? A gente vai ignorar que leite materno é protetor contra zilhões de doenças, protetor contra obesidade, diabetes, colesterol, Daí cárie não. doenças respiratórias na infância, diarreia, morte súbita, enfim, né? Imunidade. A Eu, gente vai ignorar tudo isso daí e vai colocar o leite materno como causador da cárie, ignorando que a mãe dessa criança não está fazendo higiene da forma correta, ignorando que a alimentação dessa criança, a base da alimentação é mucilon, né? Então são vários fatores envolvidos, né? Só para a gente fazer um fechamento e vocês aí que estão aí, coloquem concordo se vocês estão concordando aí comigo. A gente não pode colocar o leite materno nessa caixinha, né, de leite materno causa cárie e ignorar todos os benefícios que existem nele, né? Então, assim, eu acho que vale pensar isso daí. Mas já adianto que, de fato, esse assunto é uma coisa bem nova, né, Tuane? Então, assim, sim, vai ter pediatra que vai falar para vocês vai. que leite materno tem cárie, vai ter Assim, dentista que vai falar que tem cárie. vai, assim, até eu Então, a falei pra gente, Diane. Tuane, estamos nova para vocês. Não, leite materno não causa cárie, né? Mas porque a gente está estudando, a gente está na lida Exatamente. diariamente, né? A gente está se atualizando. Mas é óbvio que vai ter esse assunto para vocês, né? É óbvio que vão falar isso para vocês. Tanto que até também a gente tem um grupo que eu faço parte do Amamenta Amor, né? E Aham. tem mães que relatam, porque é dentista, pediatra, falou para desmamar e que, né, falaram algumas coisas sobre isso. Daí eu até falo, fujam desses dentistas ou desses pediatras, porque estão desatualizados, infelizmente. Até tem um post. Até tem um post de uma odontopediatra que eu sigo. Ela falou assim, ela é mais velha, né? Odontopediatra mais tempo dela falou assim, eu já fui dessa odontopediatra que passei essa informação de que a amamentação
causava cárie, leite materno causava cárie. Então, é uma coisa recente. É igual você falou, é recente. Então, assim, quem fala é porque está desatualizado. Então, assim, ó, não sei como a Diane mostrou, mas, ó, ali o leite encostado bem no dente. Então, assim, vai causar. E é engraçado que essas crianças que são, que acontece isso, é bem nesses dentinhos. É nesses dentinhos, os de baixo não. Então, é bem isso assim, bem o que tá mostrado ali. É assim, na parte de trás, na parte da frente, que vai cariar. A Débora Brautin ali perguntou, Tuane, que idade que começa a dar cárie? Tipo, esses bebês que você Então, atendeu. assim, nasceu o dente já pode começar a cariar. Ai, Porque não, então, o que eu falei, essas duas crianças que foram recentes, que eu atendi, 1,4, quase 1,5, e a outra 1,8. meu Então, Deus, assim, é bem novinha, assim, que dá pra cariar. Deixa eu ver. Eu também tive um caso, assim, bem sério. Mas a menina também, já atendi ela, já solucionei, mas o dela foi bem grave, assim, porque ela também, hoje em dia ela é minha paciente, eu atendo ela tem 5 anos e eu comecei a atender ela com 3. E ela mama até hoje no peito. Então, ela cariou o dente, só que alimentação. Era bolo, era tipo, N coisas, né? Na verdade, foram duas. Uma não ficou minha paciente e essa ficou, mas essa também. Daí foi geral, assim, a gente. Tanto que foi feito muita coisa nela, por conta de alimentação, não do leite materno. Leite materno, igual você falou, previne 1.001 doenças. Então, por que inclusive a cárie... é cárie, né? Exatamente. E por que For parar pra pensar, o bebê que mama leite materno, ele tem um paladar mais conhecido de vários sabores, né? Então, quando ele faz a introdução alimentar, a gente sabe cientificamente que um bebê que mama leite materno, ele tem mais facilidade para conhecer os alimentos. Então, ele tende, não é certeza absoluta, mas ele tende a ter uma alimentação um pouquinho melhor se essa mãe teve uma alimentação um pouquinho melhor, né? Então, ele é preditor, na verdade, ele previne a cárie, né? Ao contrário do que as costumo falar. E daí também, Tuane, várias pessoas perguntaram sobre quando começar a higienizar os dentinhos, a boquinha do bebê, se faz a higiene da boca antes de nascer. Dente, né? Então, assim, não precisa fazer higiene antes de nascer os dentes. Por quê? Porque o leite materno tem imunoglobulinas. Então, ele vai proteger essa boca. E não vai precisar higienizar, sabe? Aquele resto de leite que fica na língua, não tem problema. Ele não precisa. Hoje em dia tem isso aqui, né? Que é muito comercializado, né? Essas luvinhas assim, que falam que você coloca o dedo aqui, ó. Você coloca o dedinho aqui e faz a higiene do bebê, né? Eu até ganhei, minha sogra me deu, mas daí eu até passei 1, 2 vezes na Catarina, mas para a intenção de deixar ela manipular a boquinha dela, sabe? Manipular ali, daí eu passei. Então você pode, assim, não precisa ser bem bebezinho, assim, logo um pouco antes de nascer os dentes, lá por 5 meses, você pode pegar, passar uma gaze, dar uma manipulada ali, para a criança, se você quiser. Se não quiser, não precisa, né? Mas daí dá. O que eu vi muito também na Catarina foi assim, ela, isso já por experiência própria, né? Ela começou a comer, daí por causa de tempero, né? O alho, cebola, e daí ficava na linguinha dela. Então ela ficava, tipo, com cheirinho, né? Daí eu pegava e passava uma gaze ali, limpava, daí eu usava o coelhinho, passava, mas bem tranquilo, assim, só pra tirar aquele mais grosseiro. Mas dela mamava e daí. Mas ela não tinha dente quando ela começou a comer, né? Então daí eu fazia isso. Mas não precisa. Aí precisa só realmente quando nasce o primeiro dente.
isso também é uma orientação muito nova, né? Eu aprendi isso com a Tuane, também eu tenho umas outras colegas que são odontopediatras, também é uma orientação muito nova, porque quando eu Sim. tive a Maria, a orientação era que você precisava fazer higiene com gás ou com uma fraldinha, né? E agora, sei lá, daqui o quê? Uns 2, 3 anos para cá, a Maria vai fazer 4 já, a É, orientação já é. Não é que é uma orientação, né? Mas já se viu que não mas não precisa fazer essa precisa. higiene. Uhum. E que a higiene é feita não pela questão de higiene, mas pela manipulação mesmo, como a Sim. Tuane falou. Quando a Catarina é nova, mas tem muita gente desatualizada também. Porque quando a Catarina nasceu, a gente, depois de um tempo, ela deu banho nela e ela foi bebê modelo de banho, né? Daí a enfermeira tava limpando ela, daí ela falou, ó, tem que passar a gás a fraldinha na gengiva. E eu fiquei quieta, eu falei assim, tem coisa que às vezes ai, não falo, mas eu deveria, no caso, né? Mas igual tanto de pediatra que pega e fala que dá cárie, né? Eu até já comentei com você, né? Alguns aqui falam, então, né? A gente releva, Por a gente faz o quê? Ignora, né? A né? gente Ignora, pra não brigar. sabe um Gente. pouco mais sobre isso, então ignora, né? Sim. E daí, Tuane, nasceu o primeiro dentinho. O que que a gente precisa fazer? O que que a mãe Só deixa precisa eu, fazer? tá, só deixa eu, antes disso, falar de uma coisa. Isso aqui, ó. Tem muita mãe que relata que, mas eu tô escovando com esse aqui, tá? Esse é dedeira. Tipo, esse é só em caso de antes de nascer o dente. Então, isso é bem importante. Que isso aqui, a cerda disso aqui é de silicone, não é cerda de escova. Então, não vai limpar. Ele vai fazer com que a criança morda, pra coceira, né? Então isso não vai adiantar, tá? Então, assim, isso também, né? Tipo, mordedor assim também. É tudo mordedor, É não isso. é? Ah, daí, deixa eu ver pertinho, põe aí. É É, aquele que é de silicone também, né? isso, é de silicone. Tem uma, Sim. tipo, mini sardinha, mas é também. Sim. Tudo é Tá. mordedor. Esse eu nunca vi, eu acho. Aquele outro já vi. Eu ganhei da Man. Ganhei, eles mandaram pra mim. Queria ganhar coisas da Man também. Oi, Mas, mãe! Oi, mas são beijo. poucas coisas, eu queria mais. Eu queria chupeta para mostrar para os pacientes, eles não me deram, dessa eu comprei. Ah, Então, aí assim, ó, que nem até. Tá, eu tinha outra paciente essa semana travou. falou: deixa eu comprar. Isso aqui. Ela falou assim: deixa eu comprar de você. Eu falei: eu não vendo, Tuane, mas tá. travou tudo. Oi, Repete, travou. Deu tá, uma voltou? travada pra vocês também, gente? Vão colocando. Tá. Então, eu tenho essa não por marca, tá? Tipo, porque eu ganhei essa também. Então, não é por marca. Daí, essa eu deixo pra mostrar pros pais. E eu tinha outra também, que essa daí eu comprei, que é baratinha, que é da Bitufo, que é meus primeiros dentinhos. Então, essa, na verdade, é essa que eu acho ideal, sabe? Porque ela Ela é é bem menor, pequenininha, né? ela é Bolinha. menor que essa aqui. É uma bolinha, tipo, minúscula. Então, pros primeiros dentinhos, realmente é a melhor. E daí o cabo dela, tipo, E bem esse aqui, é bem reais, eu grandão. vi na Então, massa. acho que é 20, 15 reais, né? Tipo, é bem baratinho. Aí, em Eu acho comparado que com era as outras. reais. 11? Eu não... Eu acho que sim, engano, Tipo na isso, Nissei. assim. Eu acho que é entre 10 a 15 reais. Alguma coisa assim, né? Aí, ela é melhor. Porque ela é menor. Essa daqui, ela é legal também porque ela te mostra a quantidade que você tem que colocar. Ó, tipo, é no Ah, é? vermelhinho. Aham. Ah, A função dela é essa, ó. Esse vermelhinho, é que tá por causa do reflexo, o vermelhinho é onde você tem que colocar. Só que, claro, não adianta você colocar bastante pra cima, né? Tipo, mas a questão de quantidade, também tenho aqui, ó. Questão de quantidade, ó, é um grão de. Essa foto tá grande, né? Mas é um grão de arroz, meio, na verdade. Meio grão de arroz cru. é só uma Tipo, sujeira. isso, é só uma sujeira. Porque daí entra a questão que a criança não pode ingerir flúor, né? Até os 3 aninhos está formando, né, os dentes permanentes. Então, tem toda aquela questão de se a criança. Por isso que, mães,
pasta de dente é medicamento. Não dá para deixar à vista. Senão eles comem mesmo. Tem muitos relatos que eles comem. O Heitor comeu. Olha, eu queria falar, né? Sou mãe, mas vou falar. O Heitor pegou a pasta de dente e comeu, e ele deve ter comido muito. Ele deve ter dado umas 3 chunchadas assim, não. Eu fingi que eu não vi, porque foi o segundo passo. Exatamente. Não, então, vocês estão ouvindo bem? Parece que deu uma travada nos meus comentários aqui. Eu fiz uma pergunta, ninguém me respondeu. Ou ninguém te respondeu também. Aqui não veio também. Só veio, a última pergunta foi da Bruna, que o Heitor está com 5 meses e meio, 2 dentinhos, devo fazer escovação. Tem que... Isso também aqui. Mas já respondendo... Ô, gente, responde aí. Vocês estão ouvindo a gente? Tá funcionando bem? Não deixa a gente falando sozinha. Ah, tá. Estão respondendo. Obrigada. Não, porque respondendo a Bruna, tem que fazer, tá? Desde que nasce o primeiro dentinho, tem que fazer. A Catarina, tá... Claro, eu só, né, que era a maior idealização pra mim, escovar os dentes dela, né? Então, nem apontou o dentinho dela, já comecei a escovar. Então, claro, não precisa assim, certão assim, mas nasceu o dentinho já... Do Heitor, eu também. Assim, nasceu o dentinho da Maria, não. Mas porque eu não tinha essa orientação antes, né? E daí vale a gente fazer um jabá aqui para nossa amiga. Gente, o bebê começou a dar sintoma de dentinho lá pelos 6 meses. Começou a comer. Eu já acho importante vocês irem na dentista, mesmo que não tenha saído esse dentinho. Sim. Porque vocês precisam aprender a escovar o dentinho do bebê. O que a gente está conversando aqui agora é um compilado, né? Mas quando você está na frente da dentista, ela vai fazer essa orientação de forma mais calma, né? De forma mais individualizada. Então, eu acho interessante, né, Tuane? Eu acho que tu é da mesma opinião. Vai antes do dente nascer. Na verdade, assim, tem muita... Tem casos agora, dependendo se a mãe faz no SUS, ou alguns obstetras já estão falando para fazer o acompanhamento pré-odontológico. Então, que é o pré-natal, gestacional faz o pré-natal odontológico. Então, isso também, porque assim, na gestação a gente já passa um monte de primeiro dentinho, mas você recebeu a informação de que tem que passar gás, tem que limpar, tem que não sei o quê. Daí, nisso tudo, também a gente já passa que não, né? E tem muita mãe também que às vezes tem dor de dente e tal, e tem medo, né? Tipo, que não faz. Então, procedimento odontológico em gestante, tranquilo, dá pra fazer também. E também, assim, muita gente não sabe, mas porque eu tô falando bastante isso também nas minhas consultas e as mães ficam tipo, nossa, sério? Com 5 semanas de gestação começa a se formar os dentes do bebê, o dente de leite. Então, assim, às vezes, assim, a mãe teve alguma infecção, não precisou tomar antibiótico e tal. Às vezes a gente é nisso que a gente acha, vê, né, o que pode estar acontecendo quando. Isso é investigação só, né? Depois, né? Mas tem muita coisa, assim, que dá para passar também já desde a gestação. Mas, claro, tá, não levei. Pode levar antes de nascer o primeiro dente. Ah, não levei. Daí leva depois, né? Não tem problema, mas seria igual interessante. Né? A minha consulta, eu falo, leva antes de começar. Dentista, eu acho a mesma coisa. Mas assim, né? Nossa profissão é uma profissão meio nova, né? Eu não sei se na época que eu era criança, minha mãe me levava no odontopediatra. Eu acho que era só. Isso também existe muito. Dentista de adulto atende criança. Então, daí quando não consegue, traumatiza, daí manda para o odontopediatra, né? Aí isso acontece muito. Então, assim, é interessante já mandar para o odontopediatra mesmo, porque a gente tem todo o manejo, a gente tem todo o jeito lúdico para ver a criança e tal. Então, assim, é interessante ser um odontopediatra. Cada um é né? Eu acho isso, assim. Eu acho assim, que nem assim. Eu recebi orientação também, falar,
não sei, acho que nem lembro agora o que aconteceu, mas o pediatra falou da questão da cárie. Eu fiquei quieta e tal, daí eu falei também, eu gosto muito dele, vou continuar levando, né, na pessoa ali, só que cada um no seu quadrado. Eu sei que ele não é ótimo em nutrição, levei na nutricionista. A consultora da amamentação, levei no osteopata, levei em tudo. Eu fui levando, porque eu acho assim que cada um no seu quadrado. E odontopediatra também, mesma coisa. O pediatra entende de tudo, ele é um clínico geral pro bebê. Porém, tem que. Ele não vai saber de tudo sem, né? É muita coisa pra você saber. Evoluiu agora, né? Agora não existe mais só o pediatra. Quando a gente era pequena, a Tuane tem mais ou menos a minha idade, mais nova. Mas assim, quando eu tenho 30 anos, quando a gente era pequena, só existia o obstetra e existia pediatra, né? Antes da gente, na época da nossa mãe, existia o médico, né? Que fazia tudo. O médico geralzão. Aí na nossa época, 30 anos atrás, já existia o obstetra, já existia o pediatra. Agora, gente, o pediatra é o médico que cuida da criança, cuida de doença, cuida de prevenção de doença. Existe a nutricionista infantil, existe a odontopediatra, existe a fisioterapeuta infantil. Agora mudou, gente. Então eu acho que essa mentalidade precisa mudar, né? Eu acho super importante essa questão de ir na dentista. E eu falo para todos os meus pacientes, precisa levar na dentista. Vem um monte de perguntas na minha caixinha de coisas de dentista. Gente, eu não sou dentista, eu não vou me meter nesse. E quando eu me meto, quando eu falo alguma coisa assim, eu ainda levo chuncho. Esses dias me perguntaram se precisava fazer higiene e eu falei, não precisa. Só que daí me detonaram no direct, dentistas, porque eu tenho várias dentistas que me seguem, inclusive, gente, pra vocês são maravilhosos, mas me detonaram aquele dia. Mas eu já sabia dessa informação, porque eu sou tua amiga, né? Já sei, já tenho meus 2 filhos na odontopediatra e odontopediatras dadas, né? Então, é uma coisa que é cada um no seu quadrado, né? Eu entendo de nutrição, a Tuane entende de dentinho de bebê, de criança, né? Essa questão dos primeiros dentinhos que você estava falando, então, vamos retomando, né, um pouquinho. A tua orientação é pasta de dente com flúor, né? Porque também me perguntaram na caixinha, nem consigo abrir, mas me perguntaram na caixinha. Pasta de dente com flúor. Isso, pasta de dente com flúor e tem uma recomendação de pasta de dente, né? Então, assim, a pasta de dente vou pegar a Tandy, que é a mais, né, básica, comum, né? Aí, assim, na caixinha dela, eu até grifei ali. Não vai dar pra vocês verem, né? Mas eu grifei. Porque eu mostro pros pais que tem que ser com... ali aparece a quantidade de flúor. A Tandy é 1.100 ppm de flúor. Então, vocês têm que ficar atentos. 1.100. Tem umas... antigamente, a Malvatri Kids, ela fazia por idade. Então, ela fazia sem flúor, flúor intermediário e mais um... Acho que agora eu não vou lembrar, mas era quantidade. Então, 0 flúor, 750 e 110, alguma coisa, 1.100. Então, eles faziam isso. Daí hoje, não sei se você vai encontrar isso também, porque já eles mudaram, faz uns 2 anos, eu acho que eles começaram a mudar. Só que daí talvez encontrem farmácias mais antigas, né, que não tem um fluxo muito grande mas talvez encontre. Mas a pasta de dente sem flúor, qual é a recomendação? Que você tenha para dar para a escola. Porque pensa, a criança tá lá com 20 crianças, 2 professoras às vezes, ela não vai ficar vendo todas as crianças ali. Então ela deixa eles comerem, tipo, né, ficarem brincando ali. E daí tem que ser sem flúor. Daí, quando não supervisionado, o flúor é assim. Opa. O flúor é quando não tem supervisão. Deu até uma travada. Quando não tem supervisão. Então, assim, a criança já começou a querer escovar o dente. E você coloca da pasta sem flúor. Daí é aí que a pasta sem flúor entra, né? Mas, assim, falando nisso também já foi bom. Antigamente também falava assim, até 5 anos os pais têm que fazer a escovação.
porque a criança não tem coordenação motora. Ela vai começar a ter coordenação motora com 5, 6 anos. Só que a gente vê também que elas têm preguiça depois, né? Então, eu recomendo até uns 10 anos. E Tipo, pelo menos se for junto? uma vez. Pelo menos assim, tipo, no mínimo, na verdade, uma vez que os pais façam, assim, de 5 pra cima, né? Mas antes, a maioria se escova 3 vezes, então as 3 vezes é bom alguém, né? Tipo, pai, mãe, vó, quem que vai cuidar da criança, né? Uhum. Bebezinho, 2 vezes começar. 2 vezes por dia. Também. Quantas vezes precisa escovar o dente do bebê? Então, 2 vezes por dia seria O ideal. Uhum. Aí a criança começou a ter mais, né? Mais dentes lá por uns 2 anos, 3 anos. Daí dá para ser 3. Porque também entra a questão, 2 anos entra a questão que a gente recomenda, né? A gente, eu e você, né? A gente recomenda que não dê doce até 2 anos, né? Então, quando eu vou conversar com os pais e os pais falam, o bebê é antes dos 2 anos, deu doce, eu falo, então escova mais. Então, assim, vai comer, já escova. Ainda mais assim, o que eu vejo muito é que as mães acham, doce, chocolate. Chocolate, bolacha, sei lá. Mas não lembram que o Danoninho é cheio de açúcar, não lembro que a Kurt é cheio de açúcar, Mucilon, Nescau. Então, tipo, é muita coisa. Pão. coisa que tu fica chocado quando eu falo que tem açúcar. Sim, eu também. Também. E assim, é muito. Então, assim, tem bastante. Tem isso também, sabe? E uma das coisas também. Bolacha maisena. Tem gente, até hoje, a moça aqui de casa falou assim que a neném acho que tá com 7 meses. E eles estão fazendo papinha de bolacha. Aí eu falei assim, eu fiquei assim, né? Falei assim, não, ó, você tem que cuidar muito por causa. Eu não vou falar, né? Tipo, não faça, não coma. Eu sempre falo, não falo isso, né? Mas eu sempre dou orientação. Falo, ó, é bom, tipo, né, tentar dar fruta, né? Fruta. Se a criança. Essa em específico, ela falou que não come nada. A introdução alimentar, ela faz ânsia, joga e tal, daí a sopinha de bolacha é a única que ela tá aceitando. Aí, O importante é aceitar, né? O que. Aí eu peguei e falei. Exatamente. Eu peguei e falei isso também pra ela. Nossa, eu falei o alarme da clínica. Pera aí, que eu vou ter que desligar aqui a live. Tá. Meu Deus, pera aí. Gente, desligaram. Alguém ativou e alguém desligou. Meu Deus. Eu tô na clínica ainda, alguém desligou. Ô, Tuane, a Débora perguntou aqui, não, fez um comentário que a menina dela não aceita nenhuma pasta com flúor. Já comprei várias, o que fazer? Mas, gente, tem sabor diferente a com flúor e a sem flúor? Nem sabia dessa. Tem sabores diferentes que a Clarinha não tá aceitando? Isso que eu ia falar, porque eu acho que eu comentei com a Débora sobre isso, que ela só tá aceitando a de adulto. E acho que foi isso, né, Débora? Se eu não estou enganada. Acho que ela falou que ela gosta da de adulto, se eu não me engano. E daí dá pra dar? Pode dar. Se a criança, assim, se eu não me engano, a Débora falou que. Sem flúor. Mas, tem que. Eu acho, pra mim, que tinha o mesmo gosto. Tem que comprar pra ver, porque pra mim eles fazem, tipo, tudo mesmo, assim, aquele tutti-frutti, ó, que nem, ó, essa é bubblegum. Essa daqui é tutti-frutti da... Deixa eu ver. Oito. Então, pra mim, que a sem flúor também era. Mas, ó, eu vou até comprar e daí o que eu lá em casa, eu escovo os dentes do Heitor desde que o Heitor tem dente. Mas ele era muito resistente, assim, parecia que eu tava destruindo a casa, assim. Meu, só não sei porque que minha vizinha não me chamou o conselho tutelar ainda, porque era muito difícil.
E daí o que aconteceu? Que ele começou a escovar os dentes de boa, agora ele escova os dentes muito sossegado e ele fica paradinho para escovar. É que eu comecei a deixar ele colocar a pasta de dente na escova. Porque Uhum. quando a pasta de dente tá mais gasta, para vocês terem noção assim de como a gente usa pouco escova, pasta de dente na casa. A gente deve ter usado com a Maria umas 2 pastas só na vida dela. Ela já tem 4 anos. Então, tipo, Pasta nunca. de dente vai menos. Demora muito. E daí o que a gente deixa para o Heitor é mexer com a pasta de dente. Então ele pega a escova e ele pega a pasta e daí ele não aperta, porque ele ainda não tem essa noção. Apesar de que eu acho que no dia que ele comeu ele apertou, mas tudo bem. E ele coloca a escova na pasta, assim, ele fica batendo na pasta, assim, sabe? Então é uma coisa que ajudou. A Clarinha tá comendo sozinha, Débora? Tá comendo não, tá? Tá comendo. Escovando sozinho. A tá escovando, tá fazendo sozinha? Ó, Será que iria ajudar na mãozinha dela? Vou agora, tentar assim. agora também que você falou sobre isso, eu falo muito também com os pacientes que assim, o que funciona, mães sabem, né? Vão entender que o que funciona hoje, amanhã pode não funcionar, né? Então É. você tem que ter muitas cartas na manga. Então, tipo, que nem eu, ontem, né? Eu postei um vídeo, eu, tipo, montei na Catarina pra mostrar, porque assim, eu queria mostrar, porque eu falo às vezes pros pais. Os pais falam, é uma briga pra escovar. Eu falei assim, tem que escovar. Com choro ou sem choro, tem que escovar. É melhor o choro de você forçar a escovação do que o choro de dor, né? Tipo, depois que cariar e tal. Então, é melhor esse choro. Então, daí eu monto nela. E daí é, ela deixa, ela é tranquila, assim. Mas daí eu teve muito comentário, assim, no vídeo. Meu Deus, se eu fizer isso, eles vão me chamar de louca. A família vai, tipo, me internar e, sei lá, tipo, esses comentários falaram bastante, assim. Mas Sim. eu fiz mais pra esse motivo, assim, pra, tipo, você não consegue, você tá sozinha. Porque eu tenho muita dificuldade pra escovar os dentes da Catarina. Porque ela tira, ela empurra a minha mão, ela, tipo, ela deixa, às vezes não deixa, daí eu faço. E fio dental eu não consigo fazer sozinha. Fio dental tem que ser com alguém. Tipo, o Mário segura ela e os bracinhos dela e eu consigo passar fio dental. Porque hoje em dia ela tem 2 dentes embaixo e um dente em cima. Então eu tenho que afastar o lábio e a língua. Daí eu consigo. Eu preciso das 2 mãos soltas, tipo, né, livres, né? Pra fazer É. isso. Então, Aí perguntou bem do fio dental aí, ó. Bebê de 6 meses e 2 dentinhos. Precisa, né? Precisa passar fio sim. dental. E tem um fio dental que é melhor, né? Tu tem Sim, eu algum não tenho aí? ele aqui, De. mas não Não sei o tem. nome. Tá lá no quarto, ela tá dormindo agora. É fio dental de forquilha. Tipo, é bem uma forquilha, é assim, e daí tem o fio dental. Então, ele é muito fácil para você passar. Aí tem que passar. Até a Catarina, o dela é mais juntinho dentro debaixo dela, mas geralmente é mais espaçadinho, daí os pais não passam, mas tem que passar não só pelo fato de ter 2 dentes, né? Tipo, para a comida. Porque entre a gengiva, deixa eu até ver, entre a gengiva ali, ele não. Tipo, entre a gengiva e o dente, bem, tipo, a gente chama de sulco ali da gengiva, tem que limpar. Tipo, assim, aqui, entre aqui, ele não. Só vai limpar com o fio dental, que a escova não limpa bem, só se você fazer com. Daí você vai ter que usar força e tal, e não vai limpar bem. Então, é o fio dental. E o que eu ia falar? Tem que passar fio dental. E daí eles também odeiam no começo. A Catarina odiou quando eu passei fio dental, não. Daí agora já passou. Deixa eu Vai. ver. E tem, como a Tuane falou, né? Tem bebês que eles têm mais facilidade de deixar você manipular e tem Uhum. bebês que têm menos facilidade. Sim. Só que assim, né? Eu gosto muito de chamar a responsabilidade pro adulto, né? Porque eu vejo justamente isso que você falou. A criança chora e o pai para de oferecer. Você é o adulto da relação, né? Então tem Eles não têm 2 formas de maturidade. você fazer forçado e, enfim, aguentar o choro, e é isso mesmo, foi o que aconteceu comigo com o Heitor. Ou tentar fazer de maneira lúdica e tentar achar algum jeito que tu consiga Jeito. fazer com que a criança não chore mais, né? Eu demorou para achar o jeito do Heitor, mas agora ele não chora mais. Talvez amanhã ele volte a chorar. É. Só assim, A, lendo comentários aqui. Leia comentários, deixa eu É, falar. Tem uma paciente minha que ela coloca
ele tem 2 anos. Ela coloca desenho de criança, ela coloca stories de uma dentista ela posta do menininho escovando os dentes. Aí ela coloca para ele assistir, daí ele deixa ela escovar. Senão ele não deixa. Então, assim, ela conseguiu essa maneira de mostrar alguém escovando para ele deixar escovar. Então, são várias, assim, a gente tem vários jeitos. Escovar do bichinho. Né? Uma bonequinha, um super-herói que a criança gosta, escovado em primeiro. Sim, Tá? também. Talvez seja uma maneira. Essa é sempre de maneira lúdica, né? Exatamente. Ela vive no presente. Ela escovar os dentes, quem gosta. Nós adultos também não gostamos de escovar os dentes. Então você tem que tentar achar uma maneira lúdica de conseguir fazer isso, né? Só lendo os comentários aqui que teve mais perguntas. Deixa eu ver se passou alguma. A Emeline perguntou: a minha pediatra falou para escovar os dentes do bebê só com a escova. Isso faz sentido? Provavelmente é por conta do flúor. Porque outro assunto que também é debatido entre pediatra e odontopediatra é o flúor. Porque até a Iris falou da espuma, se engolir não tem problema. Já vou falar sobre isso nesse mesmo comentário. Tem pediatra que fala para escovar sem flúor a pasta. Mas é recente também a Organização Mundial da Saúde e a Organização de Pediatria. Oi? Travou. Agora Voltou? foi. Voltou. Parece que sim. Voltou agora? Então, a Organização Mundial da Saúde e de Pediatria, ela falou, é com flúor. E é essa quantidade. O que acontece? Tem que ser a quantidade ideal, tem que ser no mínimo 1.100 ppm de quantidade de flúor na pasta e a quantidade ideal de pasta de dente na escova. Porque assim, foi feito, né, estudos científicos que se você colocar a quantidade de pasta, que nem antes dos 2 anos, de meio grão de arroz, depois 1 grão de arroz, e depois de 5 anos, um grão de ervilha, digamos ali, a criança vai engolir, só que o pouco que ela engolir não vai causar, não vai fazer mal para a criança ela engolir aquilo. Então não tem problema. Se você colocar pouca pasta, não tem problema. Por isso que eu falei da questão de que pasta é medicamento. Então, tem que guardar longe, porque se comer muito, sempre, pode causar alguma coisa. Que mais? Também perguntaram. E o enxaguante bucal infantil, bom ou ruim? Dar ou não? Criança de 5 anos. Eu nunca vi enxaguante bucal infantil. Existe. Então, assim, o enxaguante bucal, assim, a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Ele não vai substituir escovação, primeiro, né? Não vai substituir escovação, como também pra gente, né? Enxaguante bucal. Mas, assim, o enxaguante bucal, a gente tem que procurar um enxaguante que não tenha álcool também, tanto para criança quanto para adulto, porque agride a mucosa, agride o esmalte do dente, não pode ter álcool. A criança até 3 anos, ela não sabe cuspir. Ela engole, tipo, então ela tem que ficar atenta nisso também. Então, e outra, a gente recomenda para adulto, para criança, enxaguante bucal, se a criança tem muita incidência de cárie, tipo, ela come demais, coisa doce e tal. Porque daí, assim, o que acontece? Vai ser um a mais de flúor para ela. E outra, agora falando de flúor, então eu acho que nem até a Jéssica é minha paciente, a filha dela é minha paciente. No caso agora, ela passa fio dental na Lívia, escova direitinho, então não. Mas se acontecer da criança ser mais difícil, não escovar tantas vezes, daí sim. Mas isso sempre tem que conversar com o pediatra, ou dono pediatra, né? Pra ver se aquilo digamos assim, uma criança chegou lá, 5 anos, tá com a boca toda, tem todos os dentes com cárie. Aí é um a mais pra gente prevenir. Mudou dieta, arrumou restaurou todos esses dentes. Aí a gente tem que usar tanto pasta, tanto flúor, tanto enxaguante para. Oi. Então, Deu certo agora? Parou? Teve mais
bem lá no início, que a gente não leu, que é acabam escovando só, a Júlia falou, acabam escovando só quando a criança começa a entender. Não conheço nenhuma mãezinha que escova antes, quando bebê, quando ele não entende. Conhece eu, porque eu escovo desde o primeiro dentinho. Acontece isso A mesmo. melhor E outra, pediatra, Jéssica. então, acontece isso mesmo, porque ainda existe na cabeça dos pais, da sociedade em si, mas é dente de leite. Essa semana eu recebi uma ligação, recebi uma ligação de uma mãe, falou assim, eu tô com a minha filha, tem 3 anos, e ela tava com uma fístula, fístula é uma bolinha que, tipo, porque o dente cariou, atingiu a polpa. Aquilo é bactéria, tudo. Deixa eu até mostrar aqui, se eu tenho. Enfim, atingiu a polpa do dentinho. Aqui, ó. Aqui vai mostrar aqui, ó. Cariou ali é dente saudável. Dele vai cariou, atingiu a polpa. Atingiu a polpa, necrosou, aquela bactéria sai dali, ó, e vira pus. E esse pus tem que sair de um lugar e de forma uma bolinha. Aí essa bolinha, ela falou, formou uma fístula, uma fístula do lado do dentinho da frente. Daí o médico do posto de saúde deu remédio, antibiótico, dela, o que eu faço? Daí eu falei, tem que tratar o canal? Aí ela falou assim, tá, mas esse dente vai cair. Daí eu falei assim, tá, mas ela tem 3 anos, esse dente vai cair daqui 3 anos, no mínimo. Então, tem 3 anos que ela vai tá sofrendo, né? Então, assim, tem isso, tem muita gente que não entende que o dente é de leite, mas ele tem uma função ali. Ele tem raiz, ele tem polpa, ele tem nervo, então, assim, acontece de cariar, ter que tratar canal também. E tem que manter, porque, assim, tem muita consequência. Primeiro de tudo, né, a falar. Tipo, ela vai falar, não vai se mastigar direito. O espaço. Dentes da frente, nem tanto, mas a gente faz estética ali também. Mas os dentes de trás, geralmente, 9, bastante tempo. E eu, às vezes, acaba da gente extrair por conta de cárie antes do tempo. Então, a gente tem que manter o lugar, o espaço para o dente permanente vir. Então, assim, é bastante coisa, assim, sabe? Não é só dente de leite. A boca saudável, né? A boca saudável, exatamente. Hoje é raro. Tuane, você quer falar mais alguma coisa? Que já é 9 Não. e 9. Não. Acho que era isso. Foi muito boa a live, né? Ai, bom. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos que são mais tabus, porque eu acho que é uma coisa que é muito pouco falada. E o pediatra acaba sendo muito a única fonte de informação de uma mãe. Então, quando vem uma informação muito errada, assim, é importante a gente lembrar que existem profissionais capacitados para isso, como a gente já falou para vocês, né? Existem dentistas que atendem crianças, existem nutricionistas que atendem em relação à alimentação. Então, agora a gente precisa mudar um pouco esse conceito de que pediatra precisa entender de tudo, né? Eu acho que pediatra tem uma função importantíssima, que é a saúde dos nossos filhos, né? Mas existem outras áreas que podem te ajudar nesse quesito. Até porque tem gente que vai pelo SUS, que já não é um pediatra tão atualizado assim, ou que não, nem pela questão de atualizado, também que essa mãe passa raramente nesse pediatra, né? Então, nem consegue falar sobre tanto assunto assim, tá? Só deixa eu... A Isis mandou uma pergunta, então. Ela mama no peito, então não tem... Eu já sei porque eu já conheço ela, né? Ela mama no peito, ela é leite materno, então não vai ter problema. Que nem o que eu faço com a Catarina. Ela mama tomando banho, aí a gente sai do banho, a gente escova os dentes dela e ela dorme. Mas ela dorme e acorda de madrugada pra mamar. Então, não tem problema. Ela vai. Só pra esses dias ela ficou doentinha e dela teve que tomar remédio, um xaropinha de madrugada.
eu no começo peguei até uma gase, passei, ela meio que acordou ali. Aí o que eu fiz? Eu dava o remédio e dava mamar em seguida. Porque eu sabia que aquele leite, tipo, não ia dar uma limpada ali, assim, tipo, pelo menos, assim, sabe? Porque o leite materno, ele vai prevenir a cárie. Então não tem problema dela dormir depois que mama. Só se fosse mamadeira, né? Daí mamadeira. O correto seria, sim, os dentes, né? Então tá, gente, eu não vou deixar Oi? a live. Travou. Oi? Eu não vou deixar a live salva, porque eu quero usar alguns pedaços dessa live e trazer pro feed. Então, por isso que eu não vou deixar a live salva, tá? Mas vocês já me seguem, se não me seguem aqui, eu sou a Mames Nutri. Se não me seguem, a Tuane é mãe.odontopediatra. Mãe sem o acento, né? Mae.odontopediatra. Tá bom? E a Tuane vai dar mais dicas pra gente nesse Instagram, né, Tuane? Você tem que movimentar mais seu Instagram aí, minha filha. Sim, eu vou. Esse é um projeto ainda que a gente vai colocar mais dicas. Eu quero falar bastante coisa. Até trouxe até coisa, questão de chupeta, mas isso vamos deixar para outro momento. Pra uma outra live. Falar só sobre chupeta. Né? Então, eu acho que é uma boa, né? Vocês querem? Coloquem aí. Mandem se querem. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei também, adorei o convite. Muito obrigada. Eu adoro falar disso, então eu sou suspeita, né? Então, mas o papo aqui flui, né? A gente gosta de falar, a gente gosta de passar informação também para Obrigada. Nossa, adorei que você aceitou, adorei que você veio. Foi muito boa a nossa conversa. Obrigada logo, pelo convite. Levando os meus, porque eu desmarquei aquele dia, porque eles estavam gripados e eu não ia arriscar nessas crianças estar com Covid de passar. Mas agora estamos todos bem, tomei a vacina hoje, inclusive tu já tomou a tua vacina, né? Eu já, faz um tempinho. A dor aqui agora, você tava falando na live, eu comecei a sentir dor, eu falei, gente, lembrei, tomei vacina. Mas você tomou Graças a Deus, todo mundo colocou. Tu tomou qual? Coronavac, então não tive essas dores. Como foi lá no começo, então não tive. Sim. Mas essa dá, né? Uma dorzinha. Às vezes uma dor no corpo. Mas... Gente, um beijo. Deus abençoe a noite de vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigada, Tuane. E até a próxima. Vamos fazer a próxima sobre chupeta. Vamos. Sim. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, pessoal.